Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise das estratégias GT na última semana. Semana que foi, de certa forma, devagar, não tivemos muita oportunidade. Enfim, vamos abordar cada um dos dias dessa semana. Dia 1, já marcamos aqui a máxima. Não tivemos, aliás, o operacional de abertura, que é o operacional que resolvemos a vida rápida, né? Geralmente operamos aí no máximo 5, 10 minutos. Não tivemos esse operacional disponível, mas tivemos o operacional de ajuste na abertura, o qual fez o padrão que temos no nosso e-book, operações minimizadas, lucros maximizados, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Tivemos o padrãozinho exato aqui de ajuste e executamos 3 pontinhos aqui também, já na abertura, né? Acabou sendo um operacional opcional ao nosso operacional de abertura, tá? No decorrer do dia, do próprio dia 1, não tivemos dentro dos horários pré-estabelecidos nem máximas e mínimas, não tivemos também médias móveis, então acaba que não tivemos mais oportunidades no dia 1, tá? Totalizando, né, no dia 1 apenas 3 pontinhos. E vamos para o dia 2. O dia 2, onde tivemos o operacional de gap, que na fórmula de 5 pontos seria ganho, na fórmula de 10 pontos só se ajustasse o operacional, seria stop, tá? Mas na fórmula de 5 pontos seria ganho, que está excelente, aliás, esse ano, praticamente sem loss essa fórmula, então apenas para fortalecer o nosso argumento de ter cartas na manga para cada um dos cenários que surgirem. E, às vezes, se o 10 pontos não está funcionando, 5 pontos continua funcionando. Apenas uma ressalva, tá? Tivemos, então, o operacional de abertura, né, que foi executado aqui. E, no decorrer do dia, a gente vai observar um pouquinho mais, tá? Não tivemos cruzamento de médias. Deixa eu retirar aqui essa linha. Não tivemos cruzamento de médias. E a gente tinha, se a gente traçasse a máxima do dia anterior, a gente vê que viria tocar no decorrer do dia mais tarde aqui na mínima do dia anterior, na máxima, aliás, do dia anterior. Mas não, isso não está dentro dos nossos operacionais, tá? O horário já não é dentro do nosso horário, porém a gente vê que dentro da análise técnica veio testar a mínima do dia anterior, veio testar a média de 200, depois retornou. Isso foi devido à atuação do Banco Central, que fez com que a moeda desse essa queda forte. O dólar estava em uma forte tendência de alta e o Banco Central teve que atuar para conter esse avanço da moeda, que não adiantou, né? A gente vê que depois, no decorrer, não tivemos, tá? Só para finalizar, no dia 2 tivemos apenas o operacional de abertura, tá? Teremos nosso ganho rapidinho e depois encerraríamos oportunidades no dia 2. Mas a gente vê que essa atuação do Banco Central não serviu para conter o avanço da moeda, do dólar. Então a moeda continuou, né, subiu quase 100, mais de 100 pontos. Né, se a gente for ver desde a atuação do Banco Central, chegou no dia seguinte a subir 132 pontos praticamente, né, 131 pontos, 69, chegando aqui no topo de 577, quase 578, né? Mas, sendo assim, vimos que o dólar estava numa tendência muito forte de alta e, consequentemente, não teríamos o operacional de médias móveis, né, que foi o campeão do mês de janeiro, mas não teríamos. Né, nesse mês aqui de março, não iniciou muito bem, então vemos aqui que aqui no dia 3, aqui na abertura, a gente não tivemos operacional de abertura necessariamente, mas tivemos na própria abertura o operacional de ajuste. Né? Veio aqui testar nossa região de ajuste, né? Fez o padrãozinho que nós buscamos e embolsamos nossos pontinhos, porém, no decorrer do dia, né, vamos aguardando outras oportunidades. Se operasse sua abertura, já teria finalizado ali, não fazendo o operacional de abertura, mas teria finalizado com o operacional de ajuste.
E a gente vê que o mercado vai testar depois, né, a máxima do dia anterior. Porém, a gente vê que aqui, quem conhece a estratégia vai ver que o padrão não foi dos melhores e a nossa base estatística vai ser considerado loss do máximas e mínimas, né, na data do dia 3. Sendo assim, finalizamos o dia 3 com menos 2 pontos, tá? Não tivemos mais operacionais, máximas e mínimas, não teve. Cruzamento de médias teve, foi efetivo, só que apenas após, né, as 16 horas já foge do que buscamos tradicionalmente que dá certo. Então, sendo metódicos, seguindo à risca o planejamento, finalizamos o dia com menos 2 pontos, tá? No dia 3. Com a mínima do dia traçada, né, o mínima do dia anterior traçada, temos a abertura de mercado, abertura que confundiu algumas pessoas, porém a gente vê que abre na região de mínima anterior, tá? Região de mínima anterior, que é que nós buscamos? Setup secundário, né? Setup secundário, que quando a gente vai ver, também não surge, né? Essa opção de fazer o setup secundário, no caso seria máximas e mínimas, não dá o padrão exato, então a gente também desconsidera o setup secundário de máximas e mínimas. Quem fosse operar o Price Action clássico poderia ver oportunidades, mas nós não recomendamos, tá? Recomendamos seguir apenas as estratégias da GT para a gente respeitar a metodologia GT que funciona em longo prazo, tá? No dia 4 não tivemos ajuste, pois o ajuste estava aqui em cima, né? Nessa nossa linha laranja. Estava lá em cima o ajuste, então não tivemos ajuste. E cruzamento de médias fora de horário. Então, no dia 4, algo que não ocorria há muito tempo, não teve nenhum operacional de alto grau de assertividade dentro da nossa metodologia. Tá? Não tivemos. Sendo assim, aguardamos o próximo dia, dia 5, que a gente vê que já abre em região de máxima, né? Região de máxima de dia anterior, e diferentemente do dia anterior, a gente vê que faz o padrãozinho, né? Tá dentro do range, respeitando a máxima do dia anterior, dá um padrãozinho que nos dá a possibilidade de pegar alguns pontinhos nessa máxima do dia anterior e também logo na abertura. Não tivemos operacional de gap, tá? Então o nosso operacional mais assertivo seria de pegar máximas e mínimas na abertura. Aqui, né? Só para até fazer uma bolinha aqui. Foi aqui uma entrada bem clara e quem visualizou executou seus pontinhos. E no decorrer do dia também tivemos aqui ajuste, né? Fez também o padrão de ajuste. Aí já teríamos também bolsado mais uma operação positiva. E tivemos a operação de payroll americano. Vamos ver aqui, deixa eu só bater o horário. Foi aqui a operação de payroll, que quem já recebeu o e-book do payroll, quem fez, tá? Viu que fugiu um pouquinho do operacional, daria certo a metodologia, a ideia do operacional, aliás, não é a metodologia, a ideia do operacional deu certo, tá? A ideia de quem já leu o e-book, de quem já viu, quem já treinou, a ideia deu certo. Só que a volatilidade a mais daria stop, tá? Então, o operacional de payroll, apesar de ter tido mentorados que tiveram ganho na estratégia de payroll, né, por questão de entrar no timing correto, se a gente seguir à risca, sendo robóticos, baseado no que o estudo pré-estabelecido do e-book, do vídeo que eu já passei para vocês, a gente veria que por questão de 2 pontinhos, a volatilidade tiraria o nosso ganho do payroll, né, e daria stop. Com a base estatística, eu sei que alguns de vocês tiveram ganho, né? Assim como em outros operacionais, tiveram ganho também, mas com a base estatística nossa eu vou colocar como stop o payroll, tá? Sendo assim, 2 operações efetivas e uma negativa no dia
5 do 1 e finalizando a nossa semana com o total de 2 pontos, apenas 2 pontos, tá? Muitos mentorados tiveram mais ganho nessa semana, não foi uma semana de todo ruim, porém, se tivesse feito menos operações, as que tiveram acerto, teria mais ganho, né? Principalmente as que surgiram na abertura, né? Ajuste em abertura, o próprio operacional de abertura daria muito mais ganho, daria por volta aí de 11 pontos se operasse só abertura, os operacionais de abertura e secundários. Agora, buscando os outros operacionais, não tivemos uma semana tão efetiva, sendo positiva, mas 2 pontos é quase que 0 a 0, né? Eu tenho que contabilizar todos esses pontos, porém faço essas ressalvas para vocês que nessa semana as coisas poderiam ter sido melhor e vamos contar que próxima semana seja melhor, seja tão boa quanto a semana que eu analisei da primeira e segunda semana de fevereiro. Segunda semana de fevereiro foi recorde de pontos, que bateu 109 pontos. Essa semana bateu apenas 2. Faz parte do jogo, a gente tem que saber que não podemos quebrar quando a semana não é tão boa e também vamos ter o nosso gerenciamento para quando as semanas forem efetivas. Vamos pensar sempre no longo prazo. Uma semana não tão boa, muito provavelmente teremos uma semana ótima que vem por aí. Vamos aguardar e operar apenas em cenários claros com o que temos de melhor em nossos operacionais, com alto grau de efetividade dentro do que funciona na metodologia GT, em nossos operacionais e no que vocês, cada um individualmente, operam melhor, tá bom? Um abraço, gente, uma excelente semana e que seja uma semana repleta de muitos gains. Tudo de bom para vocês e um excelente final de semana.